Hoje o nosso tópico, irmãos, ainda é falando sobre a pureza das Escrituras, mas vamos voltar para o contexto um pouco da história que nós estamos trabalhando em 1 Samuel, que a palavra do Senhor prova-se verdadeira e pura. Como que a palavra de Deus, veja, ela é pura e ela prova ser pura e verdadeira. Então ela não apenas diz que ela é, ela prova que ela é verdadeira e pura. Nós vamos lembrar, por exemplo, irmãos, que na história de Samuel, do primeiro livro de Samuel, Saul, ele foi um rei desobediente, né? Por causa disso, o Senhor vai levantar um novo rei, que segundo o texto é segundo o seu coração, que é Davi, que nós conhecemos, e ele vai exercer um justo domínio sobre a terra, é o que a palavra de Deus ordena e promete. Diferente de Saul, Davi é um descendente da mulher, Gênesis 3,15, pois crê na palavra de Deus e a toma com seriedade. Quando Golias desafia os exércitos de Deus, do Deus vivo, Davi o enfrenta com toda a confiança, pois sabe que o gigante não é páreo para o Deus de Israel, que nunca abandonará seu povo da aliança. Ele tinha plena convicção que Deus destruiria, porque o Senhor não falha nas suas promessas. E ele disse que não abandonaria o povo da aliança. Ora, embora Davi, irmãos, ele tenha cometido muitos erros, a gente vai ver na Escritura, muitos pecados, né, que resultaram em grande tragédia para ele, para a família e para Israel, o seu reinado como um todo, ao contrário do reinado de Saul, é caracterizado pela sua atenção à palavra de Deus. Nós acabamos de ver como ele se volta a Deus para saber a vontade dele no que deve fazer. Então, essa é uma característica do reinado de Davi. Ele sempre se volta à palavra de Deus. E isso nos ajuda a entender também, irmãos, que Davi é um rei que se submete aos 3 mandamentos em Deuteronômio 17. O que Deuteronômio 17 fala? Como deve ser um rei? Qual deve ser o objetivo de um rei? Como ele deve governar? Por exemplo, Deuteronômio 17, no verso 18, nós vamos aprender que o rei deve imitar o livro da lei, a Torá. Isto é, ele deve fazer como está escrito no livro da lei. Segundo, no verso 19 de Deuteronômio 17, é dito, o rei deve ter esse livro consigo. Terceiro, é o que está lá no mesmo verso 19 de Deuteronômio 17. O rei deve ler o livro para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Davi, segundo o Deuteronômio 17, com o que é requerido para o rei, ele cumpre nesses princípios. Vamos ver alguns exemplos, irmãos, nos Salmos, tá certo? Que vão ressaltar o caráter e a natureza da palavra de Deus, bem como a reverência de Davi à palavra de Deus. Vamos ver, por favor, por exemplo, no livro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 31, comparação com o Salmo 18:30. Salmo 18:30. Se você depois, no 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. Veja o que diz a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 22, verso 31. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Veja o Salmo 18, verso 30, como que isso é manifestado na confiança de Davi, irmãos, na sua caminhada. Lembre-se que o Salmo 18 é um salmo messiânico, né? Ele é literalmente um salmo messiânico. Diz assim o texto, Salmo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele se refugiam. Aquilo que ele vive lá na história, ele vai anunciar nos Salmos, certo?
O que que ressalta aqui, irmãos? O caráter e a natureza da palavra de Deus e a reverência que Davi tem a essa palavra. O que ele diz da palavra de Deus, irmãos? O que ele diz exatamente da palavra de Deus no verso 31? O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. O caminho do Senhor é perfeito. No verso 30 do Salmo 18, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. A mesma coisa, né? Ele é escudo para todos que nele se refugiam. O Salmo de número 1, verso 1 e 2, você vai ver: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E na sua lei medita dia e noite. Veja o que ele entende da palavra e a natureza dessa palavra. No Salmo de número 12, irmãos, Salmo de número 12, verso 6 e o verso 7, veja o que ele fala das Escrituras. Salmo 12, versos 6 e 7. Ele diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, desta geração nos livrarás para sempre. A tua palavra, Senhor, é pura, é prata refinada em cadinho de barro. Você vai ainda pensar no Salmo de número 18, por favor. Veja como ele ainda continua falando da palavra. Salmo 18, verso 21 e 22, ele diz assim: pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Não afastei de mim os seus preceitos. O Salmo 19, tão conhecido. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Salmo 29, 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Perceba, irmãos, como ele lida com um conceito acerca do caráter e da natureza da palavra de Deus, e como ele lida com essa palavra exatamente como ele crê, né? Perfeita, verdadeira, justa, doce, poderosa, majestosa, todos esses adjetivos são usados por Davi para descrever a palavra de Deus. E observe a conexão entre Deus e a sua palavra. Uma vez que Deus é um Deus perfeito, sua palavra é verdadeira e uma palavra que prova ser verdadeira em vez de falsa, porque Deus é perfeito. Considere mais alguns salmos, irmãos, e provérbios que enfatizam a retidão, a veracidade, a fidedignidade, a pureza, a perfeição, a imortalidade e o poder da palavra de Deus. Todos os elementos que estão na Escritura Sagrada. No Salmo 33, verso 4 a 6, você tem: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Salmo 105, verso 8 a 10, diz ainda: lembra-se perpetuamente da sua aliança, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Desculpa, aqui eu li de novo o Salmo 33, eu pulei a página. Salmo 105, verso 8 a 10, irmãos. 105, 8 a 10 diz assim: lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel
por aliança perpétua. Lembre-se perpetuamente da aliança. Salmo 111, 7 e 8, as obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Salmo 119, 86, são verdadeiros todos os teus mandamentos, são verdadeiros todos os teus mandamentos. Mesmo Salmo 89, 119, 89, para sempre, ó Senhor, está afirmada a tua palavra no céu. E aí, verso 93 do mesmo Salmo 119, nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. O 105 do mesmo Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para os meus caminhos. O Salmo 119, 129, admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. O verso 160 do mesmo Salmo, as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos, justos juízos, dura para sempre. Provérbios 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Ora, irmãos, há uma declaração direta, veja, é muito claro, Davi, nos Salmos, ele ressalta o caráter e a natureza da palavra de Deus, o que ela é e o que ela propõe fazer naquilo que ela é baseado no ser de Deus. Se você pegar o livro dos Salmos, se você pegar o livro de Provérbios, tá certo? De acordo com esses livros, a palavra de Deus não apenas, irmãos, na sua forma oral, mas também na sua forma escrita, é perfeita, confiável, vivificadora e fornece orientação para a vida. Ela é maravilhosa e justa, é verdade, verdade que dura para sempre. E por provar-se verdadeira, o povo de Deus pode encontrar segurança na palavra que Deus falou e escreveu. Você entende? O ponto aqui é, por que eu encontro refúgio? Por que eu sou guardado quando eu confio nela? Porque ela é verdadeira e segura. Eu posso encontrar refúgio na palavra, naquilo que ela ensina. Ora, a palavra não é apenas pura, irmãos, ela prova ser pura e verdadeira. Ela não é apenas isso, ela prova, ela mostra que ela é pura e ela é a palavra de Deus, é a palavra verdadeira, não é? Lembre-se, e esse é um outro detalhe interessante, irmãos, o reino que Deus vai estabelecer com Davi, nós vamos ver isso na sequência das exposições de Samuel, é feito por meio das palavras da aliança. Então, esse reino ele é firmado por meio das palavras que saem da boca de Deus, palavras chamadas palavras da aliança. Vamos dar uma olhada, por favor, no livro de 2 Samuel. Vamos abrir o texto sagrado, por favor, irmãos. 2 Samuel, capítulo 7, né? Verso 12 a 14. Você vai ver que em 2 Samuel 7, até o verso 12, você tem aqui o seguinte contexto. O texto diz que todos os inimigos de Davi, de Israel, foram destruídos. Deus deu paz a eles. E aí Davi se volta e diz assim, Senhor, eu habito numa casa de cedros, certo? Eu moro num palácio. Mas o Senhor mora em tendas. Eu vou fazer uma casa para o Senhor. Davi tomou a decisão no coração e disse, eu vou fazer uma casa para Deus. E aí o profeta, olhando para Davi, disse, faz o que está no teu coração. Só que o Senhor chama o profeta Natã e diz assim, olha, volte a Davi e diga o seguinte a ele, que ele não fará casa a mim, eu farei uma casa para ele. Aí, que casa é essa que Deus vai fazer para ele? Né? A sua descendência. Ele promete um filho, e que esse filho vai reinar para sempre. Então, é no meio dessa linguagem do pacto que essa linguagem é estabelecida. Veja, 2 Samuel 7, verso 12 a 14, veja o que diz o texto. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti,
estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. E aqui é a promessa que Deus faz, irmãos. Quando é que essa promessa começa a cumprir? Veja, Deus falou isso aqui. Como é que Deus vela por sua palavra? Como é que Ele vela por aquilo que sai da sua boca? Vamos começar lá no livro de primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 6. O que é que acontece ali? Primeiro livro dos Reis, irmãos, capítulo 3, verso 6. Por favor. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis 3,6, diz assim a palavra. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assenta-se no seu trono, como hoje se vê. Ora, Salomão está dizendo, o Senhor que prometeu, está lá em 2 Samuel 7, vai se assentar o filho dele, como o Senhor anunciou, como o Senhor prometeu ali, né? Ele está orando ao Senhor, irmãos, para que ele se lembre da sua fidelidade, a aliança que ele fez com seu pai. O que Salomão está buscando? Lembra das palavras da aliança. A minha segurança, Senhor, está porque tu proferiste essas palavras. Elas saíram da tua boca. Elas são as tuas palavras. O que é que vai acontecer com ele, irmãos? Edifica um templo, ele reina com sabedoria e dá descanso a Israel na terra edênica, onde Deus habita, isto é, ele, como se aquela terra de Canaã se transformasse no Éden, de onde Adão e Eva foram expulsos por causa do pecado. Deus cumpre a sua promessa e Salomão, o filho de Davi, se assenta no trono e reina. Só tem um detalhe, essa promessa, irmãos, né, a promessa desse reino, ela expressa a lealdade de Yahvé, a aliança dele, aquilo que ele disse que faria. Deixa eu, para que você tenha a convicção, que aquilo que está sendo dito em 2 Samuel 7, é usado por Davi no Salmo 89. Venha comigo, por favor, Salmo de número 89, irmãos. Preste bem atenção. Salmo de número 89. Veja o verso 33, por favor. Salmo 89, verso 33. Se eu pegar aqui, deixa eu voltar um pouquinho, porque o verso 33 é o verso-chave, mas um pouco antes a gente vai ter mais sentido no texto. Veja, verso 29 em diante diz assim: farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Como o dia do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, e não andarem nos meus juízos, e não andarem nos meus juízos, e se violarem os meus preceitos, e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. A minha fidelidade. Deus fez uma promessa a Davi, e o Senhor não vai negar aquilo que ele prometeu, como está lá no texto. Onde isso tudo se cumpre? Em Cristo, irmãos. Ele é o descendente da linhagem do rei Davi. Lembra que um filho vai se assentar no trono de Davi. Quando você vai lá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 32 e 33, veja o que diz o texto sobre Cristo, Lucas 1, 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja, aquilo que Deus prometeu, que um filho se assentaria no trono e governaria para sempre, no primeiro momento, Salomão é aquele para onde essa promessa se manifesta, mas em último momento, para Cristo, como podemos ver aqui. Para Cristo, como podemos ver aqui. O que é o reino de Salomão, então, irmãos? Nada mais é do que um tipo do reino firmado para sempre. O rei cujo reino o Pai estabeleceu para sempre. Está lá em 2 Samuel 7, verso 16. O reino que Deus estabelece não é momentâneo, é eterno, é para sempre, como o texto diz. E nós sabemos que o reino de Salomão teve um fim. Nós sabemos que por um tempo Israel ficou sem rei, por algum tempo, não é? O reino de Salomão nada mais é do que isso, irmãos. Jesus é o Filho, o Rei, a semente, o descendente que intercede, administra e inaugura a nova aliança. Desse modo, cumprindo as promessas feitas por Deus, não apenas a Davi, mas promessa que ele fez também a Abraão, antes de Davi. Gênesis 15, verso 4. E a promessa que ele fez a Adão, em Gênesis 3,15, que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele não apenas prometeu a Davi, ele prometeu a Abraão, ele prometeu a Adão ali em Gênesis 3,15. O que eu tenho aqui, irmãos, é as palavras da aliança, são firmes. Elas são conteúdo da palavra escrita. Não falha, não falha. O que Deus disse acontece. E quando acontece, ele volta a referência ao momento em que foi anunciado desde o princípio. Como ele diz abertamente isso, irmãos. A Bíblia diz que Jesus afirma lá no Evangelho que Jesus vai edificar o templo. Lembra lá quando ele, em João 2, ele purifica o templo e depois de fazê-lo diz, não é o zelo pela casa do meu Pai me consome. Aí Jesus chega e diz, esse templo vai ser destruído e ao terceiro dia será reerguido. Quem é o templo ali? Ele está se referindo a ele na sua ressurreição. É para lá que o templo aponta. Então podemos dizer com João nesse caso, Jesus, Cristo edifica o templo. Mas podemos dizer mais ainda, irmãos, ele se assentará no trono eterno, Jesus Cristo. Mateus 19, verso 28 e 29, ele se assentará no trono eterno. Ele governará sobre o reino eterno e sobre a dinastia real de Deus. Está lá em Lucas 22, 29. Está lá em Apocalipse 19, verso 11 a 16. Ele é o cumprimento das promessas feitas a Davi. As palavras da aliança. As palavras da aliança. Como foi que Davi reagiu, irmãos, à palavra da promessa da aliança? Com humildade. Se você for ver lá em 2 Samuel 7, 19 a 29, 18 a 29, Davi reconheceu que Deus cumpriria o que havia prometido. Por isso, no capítulo 7, verso 28 de 2 Samuel 7, verso 28, ele diz assim, agora, pois, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido a Teu servo este bem. Veja a segurança, a palavra é refúgio, é segurança. Ele diz, verso 28 de 2 Samuel 7, ele diz assim, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade, e tens prometido a Teu servo este bem. 1 Reis, no capítulo 8, verso 56, ele diz, bendito seja o Senhor, que deu repouso a seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo, caiu, deixou de se cumprir. A palavra de Deus
são verdadeiras, as palavras de Deus são verdadeiras, não há nelas falsidade alguma, suas promessas jamais falharão. As suas promessas jamais falharão. No texto do Salmo de número 89, irmãos, se você voltar comigo lá, por favor, preste bem atenção no verso 35, a gente lê até o 33, não foi? Salmo 89, veja, verso 34 e 35. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi? Qual é a base, irmãos? A base é, eu não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Aqui eu tenho a segurança das Escrituras, a certeza de que nela nós encontramos refúgio, de fato, para a nossa alma, irmãos, né? Para a nossa alma. E aqui é talvez o elemento mais intrigante que nós podemos ter aqui. Mas deixa eu concluir a nossa aula de hoje, né? Primeiro, preste atenção comigo como foi a reação de toda essa verdade, irmãos. Eles não obedeceram à voz do Senhor. Diferentemente de Cristo, que haveria de vir, o rei Salomão falhou, assim como seu pai falhou, e afastou-se do Senhor, como nós bem conhecemos a história de Salomão. A idolatria que Salomão praticou trouxe as maldições que Deus prometera em caso de desobediência. Com o tempo, o reino foi dividido, poucos reis, fossem de Israel ou de Judá, seguiram o Senhor, e mesmo os que tentaram fazê-lo, não seguiram inteiramente. Contudo, mesmo em meio à perversidade desses reis, Deus não se calou e falou por meio dos seus profetas, Elias e Eliseu. Deus falou diretamente a Elias e Eliseu. E estes, por sua vez, comunicaram a mensagem de Deus a seu povo. Mensagem, irmãos, algumas vezes acompanhada de milagres, outras repletas de juízo e melancolia. Mesmo nessa crise, Deus não deixou de falar a Israel. No livro de 2 Reis, capítulo 22, verso 2, né, você vai ver a história de Josias, irmãos. Né, um rei que se destaca numa longa de reis perversos, Josias. Ele tinha apenas 8 anos de idade, quando se tornou rei de Judá. Seu reinado foi caracterizado pela obediência, pois seu reinado foi caracterizado por cumprir a palavra de Deus. Porque, irmãos, ele fez o que era reto ao Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Quando Josias restaurou o templo do Senhor, Ilquias, no verso 8 de 2 Reis 22, veja lá, Ilquias redescobriu o livro da lei, estava dentro do templo, ele achou ali. O povo de Deus se distanciara tanto do Senhor, que até mesmo a lei se perdera, o que significava que não era lida, e não era lida mesmo, irmãos. Se não era lida, como poderia ser obedecida? Eles viviam segundo os seus próprios pensamentos. Considera a idolatria dos reis que precederam Josias, Manassés, Amon. Não é de estranhar, irmãos, a negligência que eles tinham para com a lei de Deus. Quando Ilquias encontrou o livro, enviou a Safã para que o lesse ao rei Josias. Quando ouviu, Josias rasgou suas vestes. Segundo livro dos Reis 22:11, ele rasga suas vestes.
E ele ordenou ao sacerdote Ilquias e a outros: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto nele está escrito. Verso 13. No verso 17, o Senhor então falou por intermédio do profeta Udá, anunciando que o desastre estava próximo, porque eles me deixaram e queimaram incenso a outros deuses. Para Josias, no entanto, irmãos, o Senhor disse palavras de consolo, no verso 19 e 20 do capítulo: porque o teu coração, disse o Senhor a Josias, se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor. Eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Sobre este lugar. Quando Josias ouviu essa palavra, irmãos, foi dado início a uma reforma, foi um retorno à palavra de Deus. Josias, agora em 2 Reis 23, no verso 2, Josias subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. Josias fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos. Isso está no verso 3 do mesmo capítulo 23. No verso 4, você encontra: o rei Josias fez o que não haviam feito muitos os que precederam. Removeu do templo todos os utensílios dedicados a Baal e o poste ídolo, e os queimou fora de Jerusalém. No verso 7 e 8, irmãos, no verso 7 a 8, derribou as casas da prostituição cultural que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam. Verso 22, Josias também restaurou a Páscoa, pois assim que o livro da lei foi perdido, ela deixou de ser celebrada desde os dias dos juízes que julgavam Israel. Eles não celebravam mais os sacramentos por anos a fio, porque deixaram a palavra de Deus, irmãos. Deixaram a palavra de Deus. No verso 24, a palavra do Senhor, bem como seus mandamentos, era ignorada, rejeitada pelos homens. Josias não destruiu todos os falsos ídolos, somente ele os substituiu pelas palavras da lei que estavam escritas no livro. Não houve rei como Josias, antes ou depois dele, até a vinda do rei Jesus, que ouviu a palavra e fez tudo o que ela ordenou. Tudo o que ela ordenou. Ora, irmãos, você sabe que na sequência da história vai ser assim, né? Assim como havia acontecido com Adão, o pecado e a idolatria do povo de Deus resultaram na expulsão de Israel, que foi levado ao exílio como Deus havia prometido. Depois se esqueceram de Josias, se esqueceram da lei de Deus e voltaram a fazer o que era contrário à palavra do Senhor. Eles foram levados para o cativeiro e perderam a terra, assim como Adão perdeu o Éden por causa da transgressão da lei. Samaria foi tomada pela Síria, primeiro momento. Samaria, que é o reino norte, caiu, segundo Reis 25, né? Você vai ver, segunda Reis 17, 6, você vai encontrar Samaria foi tomada pela Síria, e no capítulo 25 de segunda Reis, Judá cai diante da Babilônia. Por quê, irmão? Porque o povo foi derrotado. Por que ele foi derrotado? Porque Deus os entregou nas mãos dos seus opressores. Eles caíram porque se afastaram do Senhor e serviram a ídolos. Eles deixaram a palavra de Deus e seguiram a ídolos, ao seu próprio coração e à sua carne, que era contrária à vontade do Senhor. Que coisa, irmãos. Eles zombavam dos mensageiros. Se você for lá para 2 Crônicas 23, 2 Crônicas 36, 16, né?
você vai ver que nesse capítulo 36 tem uma história bem intrigante, né? Veja, o problema de Judá era a idolatria, literalmente. Foi destruído o templo e todo mundo padeceu por causa daquele pecado. Pouco antes do cerco de Nabucodonosor ao templo, lemos que até mesmo o Senhor sentiu compaixão e enviou seus mensageiros ao seu povo. No entanto, eles zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. O templo caiu. Tudo isso é surpresa, irmãos? De modo nenhum. O Senhor enviou os profetas e eles não ouviram a voz do Senhor. A palavra de Deus é segura, mas ela é juízo, ela é tão certa, tão verdadeira, tão pura, e ela se declara pura, que aquilo que é anunciado e não é feito, tem as consequências disso. Por isso, imediatamente ao ouvir a verdade, nós sabemos disso. Por que eu preciso me arrepender? Porque a palavra de Deus é firme. Ela não é a palavra como palavra de homem, que vai e vem. Deus é firme na sua palavra. É puro, verdadeiro, santo. O que sai da sua boca não cai por terra. Se cumpre segundo o desígnio que Ele mesmo estabeleceu. E você pode ter uma convicção, irmãos, única aqui no texto sagrado, né? E aqui a gente encerra. O Senhor, Ele vela pela palavra para cumprir. O que Ele fala, Ele vela por ela. Ele não deixará uma só palavra dEle cair por terra em hipótese alguma. Deixa só eu encerrar aqui, irmãos, com vocês esse tópico, lendo apenas o que acontece em alguns profetas. Eu já tenho todo o texto aqui, é muito rápido, certo? Veja, muitos livros proféticos confirmaram isso. Veja, Oséias 1, verso 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Jonas capítulo 1, verso 1, palavra do Senhor, Joel 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel. Jonas 1, verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas. Miqueias 1, palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias. Sofonias 1, verso 1, palavra do Senhor que veio a Sofonias. Ageu 1, verso 1, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Zacarias 1, verso 1, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Malaquias 1, verso 1, sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Tudo o que eles falavam era: essa é a palavra do Senhor, essa é a vontade do Senhor. E isso era aquilo que deveria ser praticado. E quando for no próximo domingo, se Deus permitir, irmãos, nós vamos ainda falar um pouco sobre essa realidade da palavra de Deus, mas aí nós já vamos adentrar um pouco mais, né? Por que nossos olhos e os nossos ouvidos devem estar atentos àquilo que Deus diz na sua própria palavra. Trataremos disso com mais detalhe no próximo domingo, se o Senhor permitir, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? Se tiver, por favor. Você tem 1 minutinho, 2 minutos aí para fazer, senão a gente vai orar encerrando. Passamos 3 minutos do meio-dia, nosso tempo já foi, ok? Vamos então orar hoje à noite, às 17 horas, aqui de volta, para adorarmos ao Senhor mais uma vez. Oremos, irmãos. Graças te damos, Senhor, Deus de toda a glória, pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra mais uma vez e percebermos quão perfeito é o Senhor e nos entregar uma palavra que reflete o Teu caráter, pura, santa, verdadeira, como o Senhor é. Ajuda-nos a olharmos para a Escritura e encontrarmos nela, pelo Teu Espírito, a Tua voz, o Teu ensino,
para o bem da nossa própria alma, Senhor, para o bem da nossa própria casa. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.